Vamos agora falar do teorema dos valores singulares e vamos começar com a construção de operadores não negativos. Tomemos uma transformação linear entre espaços vetoriais euclidianos de dimensão finita. Então eu afirmo que a composição de T com T estrela, que é uma aplicação de F em F, se T vai de E em F, e a composição T estrela T de E em E são ambos operadores não negativos. T estrela tem o mesmo posto que T estrela T tem o mesmo posto que T. Ambos os operadores são não negativos sempre, eles são positivos se e só se o T é invertível. Okay? Então, este resultado nos permite pegar um operador qualquer, um operador linear qualquer, e obter um operador não negativo. E se eu começar com um operador invertível, eu vou obter vou obter dois operadores estreitamente positivos. Okay? Observemos que T estrela, estes operadores, T estrela T, são claramente operadores não negativos. Uma vez que pelas propriedades dos operadores adjuntos, né, eles estão auto-adjuntos também. Então, o adjunto do T estrela vai ser T estrela e o adjunto do T estrela T fica T estrela T. E pelas suas próprias construções, né, pela própria definição de adjunto, cada um deles é um operador não negativo facilmente calculável. Podemos verificar isso. Okay? Então, eles são claramente operadores adjuntos e não negativos, pela sua própria construção. Para provar que os postos são iguais, como no enunciado, observemos o seguinte. O núcleo de T é o núcleo de T estrela T. Né? Porquê? Bom, porque claramente o núcleo de T está contido no núcleo de T estrela T. Podemos verificar, então se T é enviado em 0, então T estrela T vai em 0 também. Reciprocamente, se T estrela T V é 0, então o T de V, né, pertence ao núcleo de T estrela. Mas o núcleo de T estrela é o ortogonal da imagem de T. Ou seja, o T de V está na imagem de T e está no ortogonal da imagem de T. Portanto, é 0. E assim o V, né, tem que estar no núcleo de T. Certo? Então nós provamos a igualdade. O núcleo de T é igual ao núcleo de T estrela T. Pelo teorema do núcleo de imagem, ambos, dimensão da imagem e dimensão da imagem de T estrela T, são dados por, tanto por um lado, a dimensão de E menos a dimensão do núcleo de T estrela T é a dimensão da imagem de T estrela T, e a dimensão de E menos a dimensão do núcleo de T é a dimensão da imagem de T. Mas, como nós acabamos de ver que estes núcleos são idênticos, então, né, a imagem do T estrela T e do T tem que ter as mesmas dimensões. Então, eles têm o mesmo posto. Analogamente, argumentos totalmente semelhantes, o núcleo de T estrela e o núcleo de T também são iguais, né? E o posto, e portanto o posto de T estrela é o mesmo que o posto de T estrela. Finalmente, se T estrela for positivo, né, então isso significa que a dimensão da imagem do T estrela tem que ser a dimensão de F. Ele tem que ser subjetivo. E portanto, T estrela é injetiva. Ok? Logo, a dimensão do núcleo tem que ser 0, que é a dimensão do ortogonal da imagem de T, e portanto a imagem de T é o F, e T é subjetiva. Então, portanto, ficamos com bijeção. Também, se tivermos T estrela T positivo, segue que T é injetiva e portanto o T é invertível. Portanto, este tipo de argumentos prova que, né, prova o resultado, né? Falta ver que se o T for invertível, né, então o T estrela T tem o mesmo posto que T, logo T estrela T é invertível e, portanto, T estrela T é positivo, já que ele é não negativo e é invertível. Né? E também temos que se T estrela de F em E é invertível, então
T estrela tem o mesmo posto que T estrela e, portanto, o TT estrela é invertível e o TT estrela vira positivo. Então, em todos os casos, nós verificamos o teorema. Pela mesma prova do teorema, observamos o seguinte: uma aplicação linear é injetiva se e só se T estrela T é invertível. E é sobrejetiva se e só se TT estrela é invertível. Okay? Segue das provas que nós obtivemos aqui. Tem mais um critério para conferir a injetividade e a subjetividade de uma aplicação linear, que pode não ser muito interessante a priori, mas isto está em relação com a decomposição de valores singulares, que nós vamos ver a seguir. Um exemplo do que nós estamos construindo aqui é o seguinte: tomemos um operador de R3 em R2 com esta representação na base canónica, dado por esta matriz. Então vamos calcular o A estrela e o A estrela A. Então reparemos, A estrela vai ser um operador, vai ser uma matriz quadrada 2x2, ok? Porque ele vai ter domínio R2 e imagem R2. E o A estrela A vai ser uma matriz quadrada 3x3, né? Porque vai ter domínio R3 e imagem R3. Então, fazendo as contas explicitamente, obtemos estas matrizes que estão aqui, podem verificar. Temos naturalmente que A estrela é estritamente positivo. Porquê? Porque o seu determinante, podemos calcular aqui, é 54, que é diferente de 0. Portanto, eu já sei que o A estrela é maior ou igual que 0. Como o determinante é positivo, significa que todos os autovalores têm que ser estritamente positivos, né? Porque o determinante, no caso de uma matriz que é simétrica, o determinante será o produto dos autovalores, como essa matriz é diagonalizável. Então, todos os autovalores são não negativos, o produto deles é positivo, portanto, todos eles são positivos. Né? Mas ainda, o outro, o A estrela A, é não negativo, claro, e tem posto 2. Observemos o seguinte: o determinante C-nula, né? E o determinante desta submatriz 2x2, do menor principal 2x2, é 9, é diferente de 0. Logo ele tem, com certeza, não pode ter posto 3 e tem posto 2. Okay? E ele é não negativo em geral. Ok? É um exemplo relativamente simples, mas que ilustra várias destas propriedades. Estamos agora prontos para olharmos o teorema dos valores singulares e a diagonalização geral de operadores lineares. Então, se nós escolhermos adequadamente a base de saída e a base de chegada, nós podemos diagonalizar todo operador linear num espaço vectorial euclidiano. Okay? Os teoremas de diagonalização estudados até agora assumem implicitamente que a base do domínio e do contradomínio são as mesmas. Okay? Quando nós dizemos que um operador simétrico, um operador autoadjunto, um operador hermitiano é diagonalizável, nós estamos dizendo que nós conseguimos encontrar uma base de vetores próprios, ou seja, a mesma base para representar os vetores do domínio e da imagem. Usando a construção de operadores não negativos em geral, junto com a diagonalização de operadores autoadjuntos, podemos ter uma base U ortonormal no domínio e uma base ortonormal V do contradomínio, em geral sendo diferentes, né? São diferentes bases, tal que esta matriz, a matriz em relação à base U no domínio e em relação à base V no contradomínio, a matriz desta transformação vira diagonal. E nós podemos sempre fazer isto. Okay? Isto é o que nos diz, em particular, o teorema dos valores singulares. O teorema da decomposição em valores singulares. Então, o teorema dos valores singulares diz o seguinte: seja T uma aplicação linear de posto R entre espaços vetoriais euclidianos de dimensão finita, T em F. Então eu posso achar uma base autonormal do domínio, uma base autonormal do conjunto de chegada, de tal maneira que o I é enviado em sigma I VI pela aplicação T e o VI é enviado em sigma I UI pela adjunta, em que os sigma I's são positivos para I de 1 até R, para o posto, até o mais do posto, e para I maior que R, maior que o posto, os UI's são enviados em 0. Os UI's e os VI's são enviados em 0. Estes valores sigma I que aparecem aqui no enunciado são chamados os valores singulares do operador T, composto R.
Então, o teorema nos garante a escolha das bases em relação às quais eu tenho, essencialmente, uma matriz diagonal. Então, observemos então o seguinte. Pelo teorema anterior, né, T estrela, T, aplicação de E em E, é um operador não negativo composto R, igual ao de T. O teorema espectral para operadores autoadjuntos, com T estrela T, garante existência de uma base autonormal, UN, do E, formada por autovetores de T estrela T, com autovalores, que eu vou chamar sigma I quadrado. Okay? Estes são autovalores não negativos, portanto eu posso sempre assumir que eles são quadrado de alguma coisa. Okay? Mais ainda, eu sei que sigma I quadrado é estritamente positivo se o I vai de 1 até R porque o posto é R. E o sigma I é 0 para I de R mais 1 até N. Tá? Eu posso concentrar os vetores que têm imagem não nula nas primeiras R coordenadas, os elementos da base. Né? Agora, para I diferente de J, observamos o seguinte. T de UI, T de UJ, vai ser igual a UI, T estrela T UJ. Portanto, é igual a UI sigma J quadrado UJ, é igual a sigma J quadrado vezes UI UJ. Isto é 0, porque estamos numa base ortonormal. Okay? Resulta o quê? Resulta que a imagem T de U1, T de UR é um conjunto ortogonal em F, com a norma quadrada dada por exatamente sigma I quadrado, para I de 1 até R. E mais ainda eu sei que T de UI é 0 para o resto das coordenadas, né, para os outros vetores, por causa da definição, né, por causa da definição com sigma I. Portanto, a gente pode escrever que o T de UI é sigma I VI para VI sendo igual à normalização dos T's de UI. Okay? Se eu normalizar as imagens do UI, eu posso chamar-los VI e obtenho esta relação automaticamente. A partir daqui, nós agora fazemos o quê? Completamos V1VR numa base ortonormal de F. Estes são um conjunto ortonormal, mas pode não ser uma base, eu completo. E agora escrevo, né, o resultado final, T estrela de VI, é igual a 1 sobre sigma I T estrela de T de UI, por construção, VI é T de UI. Isto é a mesma coisa que esta relação aqui, que fica o sigma quadrado constado com sigma I, fica o sigma I UI, para I de 1 até R. Temos também que o VR mais 1 VM é uma base do ortogonal de imagem de T, que é o núcleo do T estrela. Logo, o T estrela de VI é 0, para I de R mais 1 até M. Isto tudo é exatamente como foi enunciado. Isto completa a prova. Okay? Então, nós podemos sempre usar o teorema de conversão espectral, o teorema espectral para operadores autoadjuntos para deduzir a existência desta base especial e dos valores singulares. Uma observação é que o 1UN é uma base ortonormal de autovetores do T estrela T, pela construção, e o V1VM é uma base ortonormal de autovetores do T estrela, também por construção. Aqui tem que ser T estrela. Okay? Pela construção, nós sabemos que eles são a base ortonormal de autovetores do outro operador, do dual. Interpretando isto do ponto de vista matricial, com respeito ao produto interno euclidiano em Rn ou em Cn, e assumindo que a aplicação linear T de Rn em Rn ou de Cn em Cm tem uma matriz em relação às bases canónicas, uma matriz que eu vou chamar matriz T, vamos ter matrizes de mudança de bases, U e V, de tal forma que a U é hermitiana, a V também é hermitiana, e eu tenho uma matriz diagonal que é obtida por estas multiplicações das matrizes, onde o V estrela é, por definição, a transposta conjugada, U estrela a transposta conjugada,
ou seja, U e V são unitárias ou ortogonais, se o K igual a R. E as colunas de V são dadas por uma base de vetores, uma base ortonormal de vetores próprios de θ estrela, e as colunas de U são dadas por U, que é uma base, U e o M, que é a base ortonormal de autovetores de estrela T. Sigma é uma certa matriz diagonal, né, com as entradas sigma 1 maior ou igual que sigma 2 maior ou igual que sigma n na diagonal e as restantes entradas nulas. Ok? As restantes entradas nulas. Ok? Portanto, isto é exatamente a mesma interpretação que nos dá a escolha das bases. Né? Quando eu escolho as bases, eu estou fazendo uma mudança de base. Tá? E como eu estou mudando de base ortonormal para base ortonormal, começo com uma matriz na base canónica, mudo de uma base ortonormal para uma base ortonormal, então eu estou trabalhando com matrizes de rotação. E por isso é que aparecem as matrizes ortogonais. Nós vamos já falar delas. Tá? Isto é só um dado, né, interessante de interpretação matricial. Como exemplo destas diagonalizações, observamos o seguinte: temos esta matriz A, 1, 4, 2, 8, esta aqui. Então, se eu calcular A transposta vezes A, ou seja, o A estrela A, eu vou obter esta matriz aqui, que podem facilmente verificar. Isto tem autovalores 0 e 85. E os autovetores correspondentes, o 1 e o 2, que são aqui calculados. Assim, A pode-se escrever como a matriz diagonal sigma vezes o à esquerda e V transposta à direita, onde o V tem os vetores, os autovetores correspondentes nas colunas, normalizados, e que são ortogonais, né? Eles são ortogonais, não normalizados, ficam ortonormais. Sigma é a matriz diagonal com os autovetores na diagonal, e U, né, tem que conter os autovetores de A à estrela, que é esta matriz aqui, correspondentes aos mesmos autovalores. V1, 2 menos 1, V2, 1, 2. Nós podemos calcular. A partir daí, o U tem que ser estes autovetores nas colunas e normalizados. Então, uma decomposição em valores singulares passa a ser esta aqui. A matriz inicial é U vezes a diagonal vezes a V transposta. Ok? Temos a nossa decomposição em valores singulares seguindo os passos dados por estes resultados. Mais um exemplo. Explorando a decomposição, continuando o exemplo, explorando esta decomposição, nós achamos bases para o núcleo de A, a imagem de A, o núcleo de A transposta e a imagem de A transposta. Como o núcleo de A transposta vezes A é igual ao núcleo de A, então o núcleo de A tem uma base que é dada pela mesma base do núcleo de A transposta A, que é, já sabemos, o vetor associado ao autovalor nulo. É o 4 menos 1. A imagem de A transposta é o núcleo de A ortogonal. Logo, né, a sua base é precisamente a direção ortogonal a esta aqui. Portanto, 4 menos 1, ortogonal é 1, 4. O núcleo de A transposta é o ortogonal da imagem de A. E a imagem de A é a imagem de A transposta. Portanto, podemos calcular que a imagem de A transposta é a imagem do vetor 1, 2. É a reta gerada pelo vetor 1, 2, é o subespaço gerado pelo 1, 2. Certo? Logo, o núcleo de A é ortogonal a este espaço. Portanto, é o espaço gerado pelo vetor 2 menos 1. Ok? Tá? Observemos que, né, o J de a imagem de A transposta está contido na imagem de A, naturalmente, é evidente, e as dimensões são iguais pela igualdade do posto, né? Ou seja, estou justificando porque é que estas imagens são idênticas, né? Ok? Isso é fácil de verificar também. É parecido pela mesma razão que o núcleo do A transposto A é igual ao núcleo de A. Portanto, nós podemos usar
este trabalho de composição em valores singulares para achar bases para todos estes conjuntos invariantes naturais associados aos nossos operadores. Mais um exemplo. Tomemos B, esta matriz, 1, 1, 1, 0. Temos que B transposta é a mesma coisa que B transposta B, porque a matriz B é simétrica, né? Que é 2, 1, 1, 1, com os autovalores 3 mais ou menos raiz 5 sobre 2. E autovetores associados aqui. Estes autovetores associados podemos calcular facilmente. Normalizando e escrevendo em colunas, obtemos o vetor, a matriz U, né? Que são os vetores dados normalizados, a matriz diagonal com as raízes quadradas dos autovalores na diagonal, né? E a matriz B sendo agora esta de composição, com a sigma já obtida. Isto corresponde essencialmente ao caso simétrico, né? Aqui B é um operador autodisjunto, né? Corresponde a um operador autodisjunto. Isso é exatamente o caso simétrico que nós recuperamos via o teorema dos valores singulares. Ou seja, de certa forma, de maneira meio artificial, né? Mas o caso simétrico, né? E ele é compatível com o teorema dos valores singulares, né? Temos um caso particular. Mais um exemplo. Tomemos agora um operador dado, né, por uma matriz na base canónica que não é quadrada. Portanto, é um operador que vai de R2 em R3. Então, C ser transposto tem esta expressão e tem estes autovalores 3 e 1. E autovetores normalizados dados aqui. Portanto, a matriz U é esta aqui. Okay? Colocamos estes autovetores normalizados nas suas colunas. E também sabemos quem é o sigma, né? É a matriz diagonal com as raízes dos autovalores. Como o C transposto com o C tem este aspecto, esta matriz 3 por 3, com estes autovalores, lambda1 igual a 3, lambda2 igual a 1, lambda3 igual a 0. Reparem que coincidem com os anteriores, né? E acrescentamos um autovalor 0. E temos os autovetores correspondentes que nós podemos calcular. Podemos verificar que são estes aqui. Okay? Então, o V passa a ser o quê? Colocar estes autovetores nas suas colunas. E podemos finalmente verificar que o C se escreve como o sigma V transposto, de acordo com o que nós calculamos aqui atrás. Okay? Este é mais um exemplo de obter a decomposição em valores singulares para um operador que não vai de um espaço nele mesmo. Portanto, vai, neste caso, de R2 em R3. Okay? E recuperamos toda a estrutura que nos é dada pelo teorema. Mais um exemplo, agora com uma matriz 4 por 5. Né? Aliás, uma matriz 5 por 4. 4 por 5, de fato. Então, uma decomposição singular de A pode ser esta aqui, com estas matrizes. É uma questão de fazermos as contas e esta matriz diagonal. Então, quero observar que nós podemos obter uma outra matriz, outra decomposição, mais precisamente com as dimensões corretas, né? Nós temos, de fato, que a sigma tem esta expressão. Okay? Podemos verificar que o estrela é a identidade, V estrela é a identidade também, e podemos também verificar que a decomposição em valores singulares não é única. Se nós tomássemos esta matriz, nós obteríamos outra decomposição, mas com os mesmos valores singulares. Okay? Então, a decomposição em valores singulares não é exatamente única, porque se nós tivermos valores singulares repetidos, nós temos um espaço de dimensão maior do que 1, onde nós podemos escolher livremente bases ortonormais. Então, podemos escolher muitas bases ortonormais distintas.
ok? E neste caso, né, nós vamos ter possibilidade de escolher, né, bases autonormais diferentes no caso dos zeros, né? Nós vamos ter autovalores com zeros, nós podemos escolher vários tipos de bases autonormais aí. Podemos ter toda uma rotação nas bases autonormais, temos uma liberdade para escolher essas bases. Ok? E isso permite obter várias composições em valores singulares, todas compatíveis. O mais importante é as entradas daquela diagonal. Uma observação simples de aplicação destas ideias a uma compressão de informação. Uma ideia muito simples, que é facilmente entendível e que podemos ver uma aplicação natural deste tipo de métodos, desde que na prática a gente possa fazer a decomposição em valores singulares com a ajuda de um computador trabalhando em matrizes muito grandes. De fato, isso pode ser feito usando álgebra linear numérica. É um processo muito eficiente, felizmente. Suponhamos que nós temos uma imagem feita por um certo satélite, digamos, com uma quantidade de pontos, 1000 por 1000 pontos coloridos. Cada cor correspondente a um certo código numérico que vai ter que ser guardado e enviado. A transmissão enviará 10 elevado a 6 itens e pode ser muito custosa. Por exemplo, imaginemos que o satélite está em órbita de Marte ou de Júpiter e o sinal tem que atravessar milhões de quilómetros. Podemos procurar, assim, uma informação essencial na imagem e enviar apenas essa informação, poupando muita energia e muito tempo. Como é que nós podemos fazer isso usando os valores singulares? Por exemplo, neste caso, o A seria uma matriz, a nossa informação da imagem seria uma matriz de 1000 por 1000, com uma informação, e a informação da imagem tem uma decomposição em valores singulares. Eu posso pegar nesta matriz A e decompô-la em valores singulares. Em que o sigma, a nossa diagonal, tem os valores singulares da diagonal. E podemos agora selecionar apenas os maiores valores de sigma i. Okay, nós temos, imaginemos que nós colocamos sigma 1 maior ou igual que sigma 2, maior ou igual que sigma 3, até ordenamos da ordem decrescente. Então nós podemos obter apenas aqueles valores maiores e descartamos aqueles valores que são menores do que um certo epsilon, substituindo estes por 0. Okay? Se nós fizermos isso, né, a matriz A', obtida por este processo, em que a gente substitui em sigma', né, apenas ficamos apenas com os maiores valores, os menores valores são nulos, vai ser tal que apenas vai aparecer uma matriz quadrada com o mesmo número de linhas e colunas da quantidade de valores não nulos na sigma. Okay? Ou seja, se apenas 20 dos sigma forem aproveitados, eu no máximo vou ter de facto 20 por 20 aqui, né? Itens, em vez de 10 elevado a 16. Okay? Isto significa que enviaríamos apenas, de fato, bem menos do que isto, seria 20 por 20, né? Seria bem menos do que isto aqui, né? Portanto, no máximo 4%, bem menos de 4% da informação originalmente presente. Uma poupança gigantesca da transmissão de informação. Okay? Então, este tipo de processo pode ser extremamente útil. É uma ideia muito simples, que precisa de ser elaborada e melhorada, mas isto pode ser extremamente útil para comprimir informação usando este método simples, desde que haja métodos numéricos extremamente eficientes para processar isto aqui. Okay? Felizmente eles existem. Nos próximos vídeos nós vamos tratar de operadores normais.